Boa tarde, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu vou explicar para vocês a atividade, né, de português já está no blog então vocês têm que prestar atenção na seguinte questão, elas vão valer do dia 8 de junho a 22 de junho, certo? De hoje a 22 de junho. Vocês têm esse prazo para fazer e vocês têm até 22 de junho para me entregar, certo? Vai valer 12 aulas, ou seja, quem fizer entregar tudo certinho já tá valendo 12 presenças, tá? E vocês vão fazer do mesmo jeito que já estavam fazendo, Vai responder as atividades, né, no caderno, tirar foto e enviar para mim no privado, ok? Vocês têm o acesso tanto lá pelo blog, né, ou vocês podem olhar por aqui também, tá? O que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão assistir às aulas lá do Centro de Mídia, tem esses links aqui, embaixo, aulas do Centro de Mídia. Então, tem esse link aqui, ok? Lá tem algumas explicaçõezinhas bem bacanas sobre o que está sendo tratado aqui. E vocês vão fazer o caderno do aluno do volume 1, tá? Volume 1, hein, gente? Volume 1. Página 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nossa, prof, quanta coisa. Mas não é muita coisa não, tá bom? Vocês têm bastante tempo também para terminar, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar explicando o que vocês vão fazer. Presta bastante atenção, tá? Lá na página, então, 12, acredito que seja essa, né? Atividade 3. Um tema de diversos discursos e diferentes pontos de vista. O que é ponto de vista? É um modo subjetivo de conhecer e analisar um assunto ou problema. O sentido da expressão ponto de vista aproxima-se dos termos perspectiva, avaliação, julgamento, opinião. Então, gente, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui? Ponto de vista nada mais é que a forma como nós olhamos ou enxergamos ou temos uma opinião sobre determinados assuntos, ok? Então, aqui nos enunciados a seguir, organizados em diferentes gêneros textuais, hein, gente, conto, crônica, charge, gibi, receita, tudo isso é gênero textual. Então, organizados em diferentes gêneros textuais e discursivos, evidenciam-se pontos de vista variados acerca de um mesmo tema. Qual é o tema? Tatuagem. Leia-os para desenvolver as atividades propostas. Então, vamos começar lá com o texto 1, gente. Ser tatuador Aí aqui está escrito assim. Ser tatuador é interpretar sonhos e fazer destes sonhos uma arte. Transmito sentimentos em peles todos os dias, em pessoas com personalidades diferentes, cada qual com a sua peculiaridade. Para isso, é necessário ter sensibilidade em expressar de forma minuciosa cada detalhe, desde recepcionar o cliente, preparar a pele para receber a pigmentação e tatuar. Exige muita responsabilidade, criatividade, segurança e amor. A maioria das tatuagens que faço são as delicadas, com traços finos, mas o mundo da tatu é um imenso de possibilidades, já que o material em si para tatuar é básico. O que conta mesmo é a mão de obra e dedicação de cada profissional. Então, aqui vocês têm um texto, né, que está falando sobre um tatuador, né, relatando o trabalho dele, como ele enxerga o trabalho dele. Vocês podem ver que é um texto que tem uma visão bem positiva da tatuagem, né? Ele vê a tatuagem como uma arte, certo? Bom, então vamos lá. Continuando, ele não acabou. Minha ferramenta principal é a maquininha de tatu, que junto da minha criatividade vi a oportunidade de uma profissão. Trabalho com satisfação, eternizando a arte na pele de cada cliente, não esquecendo dos EPIS, pois no final tenho a maior recompensa de todas, que é um sorriso largo e ouvir que
era exatamente aquilo que ele queria expressar no seu corpo. Escrito por Teófilo de Lima Neto, Porto Feliz. Isso é um relato, né, gente? Esse tipo de texto, esse gênero textual é relato pessoal, tá? Aí nós temos o texto 2. Eu sempre fui movida pela arte. Eu sempre fui movida pela arte, escrito por Gleciane Mara Tarossi. Arte do corpo, da mente, das tintas e das letras. As tatuagens para mim são uma maneira bonita de apresentar para o mundo um pouco do que a gente é e de guardar coisas legais que a gente aprendeu, ouviu e sentiu por aí. Eu tenho várias tatuagens e cada uma delas tem um significado diferente. Essa da foto é um origami de borboleta e faz referência a uma das minhas poesias preferidas, Origami, da Flora Figueiredo. É uma poesia curtinha, fácil de ler e que, de maneira lúdica e sensível, reflete, na minha opinião, nosso comportamento diante da comunicação e dos sentimentos que guardamos ou externamos por aí. Bom, meus amores, então nós temos 2 textos e aí você vai então agora responder essas questões aqui sobre eles. Então, questão 1. Analise comparativamente os textos 1 e 2. Vamos lá? A. Que pessoa do discurso pessoa verbal, ou seja, já expliquei isso para vocês, né? Quais são as pessoas do discurso mesmo? Primeira pessoa, quem fala? Eu. Segunda pessoa, com quem se fala? O você. E o terceira pessoa, de quem se fala ou do que se fala, né? Então, é o ele. Predomina em cada um dos textos. Bom, meus amores, é muito fácil. Aqui a gente falou que é um relato pessoal e aqui também acaba tratando-se também de um relato pessoal. Nos 2 textos, nós temos a primeira pessoa falando sobre ela mesma, concorda? Então, qual é a predominância aqui das pessoas que estão falando aqui? A primeira pessoa, certo? O eu. B. A predominância da pessoa do discurso pode ser justificada pela organização e finalidade da linguagem do gênero? Comente, né? Lembra que eu acabei de falar que os 2 textos são relatos pessoais? Então, se eu estou relatando algo sobre mim, o uso da primeira pessoa do discurso é óbvio, né? O uso justifica o uso da primeira pessoa do discurso no texto. Por quê? Porque trata-se de um relato pessoal. Não tem como eu relatar algo sobre mim falando de outra pessoa, certo? Então, o uso da primeira pessoa é justificável por ser o quê? Um relato pessoal. C. No texto 1, como o enunciador se manifesta em relação à prática da tatuagem? Aqui, ó, a gente já falou, né, gente? Ele encara a tatuagem como o quê, gente? Interpretação dos sonhos e fazer destes sonhos arte. Então, ele encara, né? Ele vê a prática dele como uma prática artística daquele que interpreta sonhos de pessoas e coloca esses sonhos na pele delas, de maneira artística. E no texto 2, como essa manifestação se dá? Aqui a tatuagem é comparada. Então, aqui, né, no texto desse de cima, né, da Gleciane Mara, ela justifica, gente, que, olha lá, ó, arte do corpo também é arte, né? Arte do corpo, da mente. Ela fala que as tatuagens são, para ela, a maneira bonita de apresentar o mundo, um pouco do que a gente é e de guardar coisas legais que a gente aprendeu. Então, para ela entende também que a tatuagem ela é uma arte e ela também compara a tatuagem como uma maneira de guardar lembranças. Então, vamos supor, se eu tive uma viagem num lugar muito bonito e lá naquele lugar eu gostei de uma paisagem e eu peço para tatuar, então é uma forma de eu guardar essa lembrança no meu corpo. Certo? Tá entendido. Agora vamos para o texto 3, gente. Para que tatuador? Para que tatuador? Tem aqui
um texto, né, misto. Ele é visual com verbal, certo? Então tá. Então aí vai as perguntas. No texto 3, o enunciador constrói um jogo de palavras que produz certo efeito de musicalidade própria da linguagem poética. Qual é esse jogo de palavras? Ele faz um joguinho de palavras, né? Percebem o seguinte, olha. Para que tatuador se eu tenho canetinha e hidrocor? Então, aqui na pergunta 1, ó, no texto 3, o enunciador constrói um jogo de palavras que produz certo efeito de musicalidade própria da linguagem poética. Qual é o jogo de palavras? Então, aqui, gente, ó, pensem bem, né? O que dá o efeito de musicalidade? Ó? Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? É a rima, né, meus amores? Ó, tatuador com hidrocor, né? Isso é próprio do gênero poético, né? 2. Que relações se estabelecem entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal do enunciado? Comente. Lembra que eu falei para vocês? Então, nós temos aqui um pequeno textinho, né? Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? E aí nós temos a imagem, né? Qual é a relação que se estabelece entre elas? Será que eu mesma posso tatuar? Ou seja, eu mesmo posso desenhar na minha pele? Só que ao invés de tatuagem, eu faço um desenho com canetinha? 3. Levante hipóteses. Por que a palavra hidrocor foi representada com diferentes cores no enunciado? Bom, gente, tá? Né? Vou deixar para vocês pensarem aí. É bem simples essa, hein? 4. Diferentemente dos textos 1 e 2, qual é o ponto de vista do enunciador do texto 3 em relação à prática da tatuagem? Como você chegou a essa análise, gente? Então, tanto no texto 1 quanto no texto 2 falam de tatuagem mesmo, né? Daquela que marca a pele por toda a vida, certo? O texto 3 já traz uma visão bem diferente, né? Ele traz a visão como uma tatuagem, como uma brincadeira, né? Como algo que você pode fazer, mas depois lavar e fazer de novo. Ou seja, não é algo que é fixo para a vida toda, né? Diferentemente dos... já li. Agora, 5. Com base nas respostas a questões anteriores, comente. Quem é o público-alvo do enunciado do texto 3? Então, o público-alvo são pessoas o quê, gente? Mais jovens, né? Estudantes, pessoas menores de idade, que ainda não podem decidir por si só fazerem uma tatuagem, tá? Qual é o produto divulgado? A canetinha, né, gente? As canetinhas hidrocor, certo? Texto 4. A tatuagem é bem aceita para remoção de cicatriz de pele e para igualar a pele do vitiligo. Para igualar a pele do vitiligo. Vitiligo, só para vocês saberem, é uma doença de pele, tá, gente? Que ela deixa marcado, né? Quando quem tem, acaba ficando com algumas marcas. Então, tem pessoas que optam por fazer tatuagens que na verdade não são tatuagens, são só para tampar a mancha dessa doença de pele. Em ambas deve ser usada corante de cor da pele, ou seja, né, não aparece que é uma tatuagem, né? A manutenção deve ser a cada 6 meses. Doutor quase médico. Então aqui já é uma visão médica, né? Ou seja, uma visão bem de que a tatuagem só deve ser usada no caso de correções, né, de falhas na pele. E aí, então, vocês vão ter o texto 5, tá? Também de uma médica. Bom, vocês vão fazer a leitura desse para o texto não ficar muito extenso, tá, gente? Vocês viram mais ou menos como vocês vão fazer as respostas, tá?